Fala galera, Bruno Marques aqui novamente. Nós vamos aqui para o nosso 10º episódio do Speedcast. Dessa vez eu vou conseguir bater um papo, trocar uma ideia com uma pessoa que eu tentei, eu acho, nos primeiros episódios ali. A gente acabou que se desencontrou, mas deixei ali o espaço reservado. Hoje eu vou estar aqui com Gleisandro Teixeira Rodrigues. Nome feio esse? Nome feio, mas a gente chama de Sandro, né? A gente chama de Sandro. Hoje o Sandro vai estar aqui falando conosco. Sandro, primeiramente, obrigado, tá bom? E eu gostaria que você falasse só um pouquinho de você, para nossa audiência já conhecer você. Começar pelo nome, então, né? Vamos lá. Pouca gente conhece, Gleisandro, né? Então, para facilitar, quando eu comecei a trabalhar lá no Centro Comércio Café, isso tem muito tempo, né? Há alguns anos Já atrás. tem alguns anos, as pessoas ligavam, mas Gleisandro... ou repetiam de uma maneira errada o nome. E aí eu falava, não, para simplificar, vou falar agora, fala Sandro, que é melhor. É um nome artístico, né? E não deixa de ser, né? Só para explicar rapidamente, meu pai era fã de Bang Bang e gostava do Glenn Ford, que era um ator de Bang Bang. Ele fez o primeiro Jonathan Kent, o pai do Clark Kent, num filme muito antigo. Ele não sabia que era Glenn, na cabeça dele era Glenn Ford. E aí, por aí você pode imaginar, né, a bagunça que ele fez, mas eu não tenho nada contra isso. Mas então, o Bruno, assim, eu sou secretário executivo do Centro Comércio Café, estou lá já há mais de 20 anos, né? Não como secretário, eu entrei nas instâncias lá quando o centro tinha um fundo, né, social, e a gente oferecia plano de saúde e benefícios aos associados empregados do café, como uma valia, digamos, né, mal comparando. O café tinha o seu próprio fundo social. E mais tarde a gente foi mudando de departamentos lá internamente até que eu cheguei a secretário executivo, né? A minha formação é de Relações Internacionais e MBA em Negócios Internacionais e Comércio Exterior, mas eu tenho para mim que a minha principal escola foi o próprio Centro do Comércio Café de Vitória, porque boa parte desse tempo a gente ter tido a felicidade e a oportunidade de ter contato com empresas líderes em seus segmentos, né, de atuação, empresas tão representativas para um segmento tão representativo para a economia do Espírito Santo, que é o café, né, isso é uma oportunidade para o profissional que tem contato com isso. Então, ali eu aprendi muito e continuo aprendendo, né? Bom, é um currículo bem curto. Queria te agradecer por estar aqui com você, né? A primeira vez que você me procurou não foi nenhum preciosismo, é porque não deu mesmo. E aí, para marcar essa nossa conversa, eu trouxe um presente para você. Disso eu gosto. Mas eu vou dizer que é para vocês, eu sei que você não vai dividir. Espero que você goste. Aqui é um moedor, posso moedor, abrir aqui? né? Sim, pode abrir, por favor. E aqui você tem um café, né? E de um lado a gente rotulou aqui café arábica e do outro café conilon, porque o estado do Espírito Santo ele produz os dois tipos de café, né? Então você tem aí um blend muito gostoso, de muita qualidade de café. Rapaz, eu tenho um sócio lá, cara, que eu não posso ganhar nada. Que ele, na hora, ele já quer minhas coisas. Mas isso daqui é meu, hein, não, mas pessoal? Mas é sócio no brinde também. Pelo menos o café você divide, porque café tomar sozinho não tem graça. A gente vai falar um pouco mais de café. Nós vamos falar também de um pouco de qualidade de café. Nós vamos falar sobre a torra, alguma coisa Legal. nesse sentido aqui. E, assim, todo episódio eu gosto de lembrar, Sandro, o seguinte... Esse Speedcast, esse podcast que a gente traz, é sempre visando o comércio exterior, trazendo aquelas informações relevantes. E, cara, o café para o Espírito Santo é algo, né? Nem precisa se falar, né? Eu sei que o café, ele tem uma história que tudo eu gosto da história, né? Eu sei que o café é uma das histórias que está lá no site de vocês. É do etíope que viu as cabras, né? Ficando mais sagazes, a lenda mais antiga. E aí ele começou a fazer a infusão. Sim. E aí ele começou a ficar mais coisa. Ele, para suas vigílias, né? Ele precisava ficar acordado, observou o comportamento das cabras, que ficavam mais animadas, né? Então ele fez um chá para manter aí as suas jornadas de orações acordado, né? Passar as noites aí acordado. Isso é uma lenda, a gente não tem base histórica e científica para comprovar isso, né? Mas é uma lenda que se conta aí há muitos anos, né? Mas o café foi o motor de desenvolvimento, né, do Brasil durante o ciclo aí, em que ele exportou
café e foi o principal produto da pauta de exportação, até o processo de reindustrialização, né, dos grandes projetos industriais do Espírito Santo. O café foi a principal atividade econômica do Espírito Santo. Então, para nós aqui do Espírito Santo, é difícil você encontrar alguém que não tenha, assim, ou uma atividade ligada diretamente ao café, é o caso de vocês, eu imagino, né? Ou que não seja parente de alguém que produz café, Sim. ou que trabalhou numa determinada empresa. Tamanha é a importância social que o café tem para o nosso No estado. Espírito Santo, pelas minhas vagas pesquisas aqui, é o segundo produtor brasileiro, né? Dentro do Brasil. Mas de Conilon é o primeiro. Falando de Conilon, Brasil, a gente é o segundo maior produtor, né? O primeiro em Conilon. Nós produzimos tanto o Arábica quanto o Conilon. E se fôssemos um país, nós seríamos o terceiro maior produtor de café do mundo. Do mundo? Do mundo. Primeiro o Brasil, o próprio Brasil. Depois o Vietnã. E na sequência o Espírito Santo. O terceiro maior produtor, superando aí a famosa Colômbia. Né? Eu ia fazer esse comentário aqui. É um assunto que eu vou tocar rapidamente com você. Sandro, mediante ao cenário aqui, o que você... fala pra gente o que é o Centro de Comércio do Café de Vitória. Né? Ele começou lá nos anos 40, né? É isso aí. A gente já tem aí uns bons 76 anos de história. Não é um sindicato. Não. Não. Ele começou bem na sua origem como um sindicato profissional, mas data de fundação, 1947. Já em 50, nós já tínhamos nos tornado uma associação de classe, de exportadores de café. Então, já em 50. Já na década de 50. De exportadores de café. Data de fundação 47. Então, já na década de 50, uma associação de classe de exportadores, deixando as atividades características de um sindicato, né, relacionadas às questões trabalhistas. Né? Então, já ali se via um pioneirismo em termos de entidade de classe voltada ao comércio exterior. Entidade de agro como um todo, a gente acredita que nós somos uma das mais antigas em atividade no Brasil. Né? São 76 anos de fundação. Então, o que nós representamos? Né? Nós representamos os exportadores e comerciantes de café, mas que atuam no Espírito Santo, na região do Espírito Santo, mas que têm atividades em outros estados da federação. Mas nós temos também nos nossos quadros as principais indústrias de solúvel, as principais indústrias de café torrado e moído. Nós temos cooperativas, as principais cooperativas, e a maior cooperativa do Estado do Espírito Santo também é uma exportadora, ela também está dentro do Centro de Comércio de Café. Então, assim, você tem todo o arranjo, de certo modo, representado dentro da entidade Centro de Comércio de Café de Vitória. Né? Então, assim, o que nos dá um diferencial muito grande de formar opinião, de representação, de inteligência de mercado. Sim. E de interlocução. Esse é o principal papel do Centro de Comércio do Café. Exatamente. A gente tem um papel de representação, de construção de políticas públicas. Se a gente for falar para a teoria, né, vamos lá. Nós somos uma entidade declarada órgão consultivo do governo do Estado do Espírito Santo, né, além, né, de ser uma associação de classe, devido à sua importância, ao seu pioneirismo, à sua história, né, a gente tem esse título, e também considerado de utilidade pública do município de Vitória. Nós representamos essas empresas onde elas não podem individualmente, e nem devem também, né, se fazer representar. Você tem questões, por exemplo, no mercado de café, que são comuns a todos os exportadores ou comerciantes de café, e que você precisa de um interlocutor, né, com credibilidade, né, um interlocutor com alcance, seja no governo, ou seja um grande cliente ou um outro organismo federal. Então, esse papel de representação é o Centro de Comércio de Café que faz. Eu acho importante isso, como outros centros, né, alguns sindicatos que têm muita relevância aqui no Espírito Santo, eu acho isso importante. Neste aspecto que você falou, no contrário, às vezes você precisa fazer uma dura crítica ao governo ou uma dura crítica a algum determinado órgão público, e se você for com uma empresa sozinho, isso pode prejudicar demais o seu CNPJ. Então, essa importância de ter uma entidade de classe lutando pelo interesse de toda uma classe, que é o do café. Exatamente, porque às vezes, individualmente, a empresa ela atravessa uma dificuldade, um desafio,
Mas quando ela traz isso para dentro do Centro Comércio de Café, ela tem a oportunidade ou de superar aquele desafio ou de encontrar um igual nessa demanda. Então, você consegue formar uma pauta ali comum que a entidade vai defender para você como associado, né? São quantos associados hoje? Você tem em mente? Isso varia, né? Mas ao longo dos anos você tem uma marca de 50 associados, né? É bastante Chega coisa. aí a 70, cai um pouquinho, então... O Sandro, sobre ação estratégica, alguma coisa relevante para os exportadores e os produtores de café, existe algum projeto em andamento, algo nesse sentido, que vocês estão acompanhando, estão tocando? Eu diria que o maior desafio, Bruno, hoje, do exportador de café é a questão da sustentabilidade. Não que ele não esteja atualizado e não esteja adequado a questões sustentáveis, mas porque os nossos principais consumidores, a Europa é um grande cliente do Brasil, eles têm se voltado para essa agenda ESG e recentemente o parlamento aprovou, né, a questão da devida diligência nos mercados de arábica, que é rastrear ou de evitar, na verdade, a entrada nos seus mercados consumidores de produtos, café, cacau, carne bovina, que tenham na sua cadeia de produção produtos com origem de áreas degradadas ou que tenha desmatamento. Isso é um desafio muito grande, né, para o exportador de café, porque você está fornecendo alimento para um cliente muito grande que é o... Principalmente a Europa. Principalmente a Europa. Então, essa é uma agenda muito desafiadora que o Centro Comércio de Café, enquanto entidade que representa os exportadores, ele tem dado a sua contribuição por meio do Secafé, né? No sentido de mostrar e de interagir com esses atores lá no exterior e de demonstrar que o Brasil é sustentável, que o exportador de café... E existe um certificado para isso, Sandro? Ele quer saber a origem, né, dessa mercadoria. Ele vai rastrear a cadeia de produção, né? Entendi. Então, ele vai saber se aquele café que ele está comprando, no processo produtivo dele, ele é oriundo de uma área de desmatamento ou uma área degradada. E é possível? É possível, é possível. O próprio Conselho dos Exportadores, né, a nossa entidade nacional, Secafé, ele desenvolve um protocolo próprio, justamente para testar isso. Não só ele, como outros selos certificadores podem fazer essa rastreabilidade, né? Ô Sandro, já tem uma previsão da safra 2023-24? Já. E qual é a nossa previsão? Bom, é uma safra... Em números oficiais, a Conab estima aí em torno de 53 milhões de sacas. Não é recorde, né? Não é recorde. Não é recorde. É um ano de baixa de arábica, então você tem aí uma queda de 7,5%. Em baixa de preço. Baixa de preço, mas baixa de produção, né? Falando de volume, né? Em baixa de... Porque a árvore do arábica ela tem um ano de alta produtividade e um ano de baixa. Então, quando eu falo em ano de baixa produtividade, eu estou me referindo à questão do arábica. E o Espírito Santo tem uma previsão de safra também? Tem. Tem uma queda também pequena aí no Espírito Santo, mas falar de safra é sempre polêmico, né? Então, enquanto os órgãos oficiais falam em torno de 12 milhões de sacas, você tem estimativas que chegam até 17 milhões de sacas, né? Uma diferença grande. Exatamente. Agora, Sandro, acho que você vai conseguir me explicar. A gente não consegue todos os anos aumentar a produção? A safra aumentar, pô, esse ano vai ser maior que o outro, nós vamos investir mais, vai ter mais terreno, mais terra. Ao longo dos anos, o que você vê, devido à tecnologia de produção, é um encurtamento. No caso da árvore de arábica, né? Ok. É um encurtamento da diferença entre os anos de alta para os anos de baixa. Mas é da natureza do arábica produzir menos, porque num ano ela dá todo o seu vigor vegetativo para produzir, e no outro ela descansa. E não tem só arábica aí não, eu estou vendo que você está mostrando aí, tem café conilon e arábica, tá? É um blend. É um blend, mas você vai gostar, você vai aprovar. Capixabas, né? Cafés do Espírito Santo. Então, o arábica ele tem essa genética, né? essa característica natural da planta. Então, o que há é um encurtamento. Mas no conilon, não, essa diferença é muito menor. Agora, nesse ano em específico, no conilon, a gente teve fatores climáticos isolados, atípicos aí, falou-se em ventos
antes do início da colheita e um vento muito forte no período de floração, que isso impactou, derrubou folha, né? Quando você derruba a folha, a árvore não mantém o fruto, não produz fruto. Então isso impactou um pouco a produção de conilon, mas fora isso, a tendência do conilon, né, dado a melhoramento de tecnologias, de manejo, de plantio, é ele ter uma árvore cada vez mais produtiva, né? O Então, conilon, café conilon, que é é o o produto nosso, a maior nós produção. produzimos aqui, né? E a tendência de preço pro conilon e pro arábica? É pergunta de 1 Como milhão, hein? estimar, mas não tem, né? Você traça cenários, né, o Bruno? Assim, estimar. Essa pergunta quem de 1 soubesse, milhão. o cara estava muito rico. Mas você traça cenários. É muito desafiador esse ano para preços, infelizmente, né? A gente vem agora aí no último mês derretendo as cotações de arábica e conilon está atrelado ao arábica, inevitavelmente ele vem acompanhando essa queda, mas a gente não vai ver aí preços anteriores à pandemia, na casa dos R$300 conilon, R$500 arábica, R$600 arábica. Foi o máximo? Não. Eram cotações de mercados à época, né? Mais tarde café chegou, a arábica chegou a R$1.000, R$1.200, arábicas daqui. Hoje está na casa aí dos 690, R$700, entendeu? Então, assim, ao longo dos meses tem tido um derretimento das cotações de arábica, sobretudo a arábica café rio que a gente produz aqui. Então, isso tem, de certo modo, A gente nos também desafiado. Mas é um período de colheita de safra, né? É natural também Sim. que haja um achatamento das Mas cotações. a gente, pelo menos no comércio exterior, pelo menos lá na Speed, a gente não consegue, a gente não se baseia de forma nenhuma no período da pandemia, que foi assim algo totalmente atípico, eu acho que em todos os mercados, todos os segmentos. Foi uma loucura aquele período ali em termos de volume, né? No comércio exterior nós achamos que ia ter um colapso, uma queda grande, foi ao contrário, né? Os volumes aumentaram. O Sandro, mudar só um pouquinho aqui. Quem produz mais café que a gente? Qual estado brasileiro? Minas Gerais, né? Minas é o maior. Disparado é o maior produtor. Segundo o Espírito Santo, terceiro São Paulo? Terceiro, São Paulo, Bahia encosta um pouquinho Bahia? aí. E Rondônia também produz café. Esses são os principais. E a pergunta que eu gostaria que você respondesse, que é até uma pergunta que vai ser muito relevante, principalmente para quem acompanha a gente. Nós somos um estado que produzimos muito café, nós somos um estado do comércio exterior, mas assim, nós percebemos que nós estamos perdendo muita carga para Rio de Janeiro e São Paulo. Então, assim, tem muita coisa sendo exportada para o Rio de Janeiro e São Paulo. O que você atribui isso, Sandro? Seguramente não atribua a falta de carga, né? Porque ela sempre existiu aí. A carga está aqui. Nós temos a produção de arábica, como você perguntou na pergunta anterior, né? Quem produz mais do que a gente? Tirando o nosso volume, que é um volume substantivo, você tem ao nosso lado Minas Gerais, que tem uma produção na região da Zona da Mata Mineira, que é muito importante e que tem Vitória como seu canal natural para escoamento. Sim. Né? Então, assim, naturalmente, em termos de distância, de deslocamento, Vitória é a primeira opção. É a opção natural para você escoar a produção da Zona da Mata Mineira. Só para citar um exemplo, em 2002, quando a gente fez a marca recorde de exportação de café pelo Porto de Vitória, exportamos lá 8 milhões de sacas, mais ou menos. O principal produto que a gente exportou naquela época não era o conilon, que é o produto que a gente mais colhe aqui no Espírito Santo. No momento. Sempre foi, na verdade, né? Mas o que nós exportamos naquela época, grosso modo, foi café arábica vindo de Minas Gerais, além do café capixaba. 8 milhões de sacas. 8 milhões de 2002. 2002. Há 21 anos atrás. Exatamente. Então, assim... Então o problema não é Porto. E a safra, há 21 anos atrás, era menor. Safra nacional como um todo. Hoje você produz muito mais café. Então, o problema não é carga. O problema não é carga. A carga está aí. Todos os anos a planta te entrega, com uma pequena variação, mas ela te entrega um volume razoável de café nos estados de Minas e Espírito Santo. O que nós temos hoje como dificuldade são custos portuários, devido à dificuldade que nós temos de receber navios maiores, né, e ter ganho de escala. Vitória hoje, em termos de competitividade, ela está com um custo menor do que o do Porto de Rio de Janeiro, e ela tem um transit time maior do que o do Porto de Rio de Janeiro em cerca de mais ou menos 10, 15 dias.
E o transit time, Bruno, ele é ruim para quem vende, mas é também para quem compra. Para quem vende, porque se a gente vende contra cobrança documental, você demora a receber o câmbio, né, e tal. Mas para quem compra, você está falando de um alimento, você não é rocha, não é um produto acabado. Ele vai ter as variações físicas dele, de dilatação, compressão, mas ele vai ter as variações de qualidade. Se você demorar a entregar, o que você adquiriu 30 dias atrás, sabe-se lá em que condições ele vai chegar no seu cliente. Então, você tem uma perda de qualidade muito importante aí, que está diretamente atrelada ao transit time. Então, se você tem uma oferta de linhas maior no Porto Rio de Janeiro, com um custo menor do que aqui, isso é fato, e que te entrega a mercadoria mais cedo, quem nos compra essa mercadoria na modalidade FOB vai preferir o Porto de Rio de Janeiro, por exemplo, né? Pode preferir o de Santos também, mesmo ele estando mais distante, porque ele está cobrindo a despesa rodoviária. Agora, a gente está chegando ao ponto da venda CIF também ser mais vantajosa de se fazer para cafés dessa região da Zona da Mata Mineira, para fazer Rio de Janeiro, do que para fazer aqui estando mais perto, né? Para fazer em Vitória. No CIF também. Também, está chegando a este ponto. Aí fica... o café ele é muito sensível a custos, né? Como eu te falei, do preço FOB de exportação, 80%, 85%, até 90% a gente repassa para o produtor rural. Então, as margens de uma exportadora são muito estreitas. Então, é muito sensível a custo. Então, qualquer diferença de custo, transferindo isso para sacas de café, você tem um impacto muito significativo. Tem alguma coisa, Sandro, que o Centro do Café, ou sei lá, ou algum ator aqui no Espírito Santo possa fazer para minimizar para voltarmos a ter mais exportações pelo Espírito Santo, ou vai ser inevitável a gente perder para esses outros portos? A Imetame é um porto que talvez possa melhorar isso quando ele começar a operar, por ser um porto grande, de capacidade grande, de receber grandes embarcações. Você acha que isso é levado em consideração? Tá. A logística é uma agenda permanente do Centro do Comércio Café de Vitória, né? Então, o centro, em todos os seus interlocutores, poder público, armadores, né, operadores portuários, ele leva essa questão da prontidão de carga que nós temos aqui como essa demanda, né, por uma solução para essa prontidão de carga que nós temos aqui. Ao mesmo tempo, nos novos projetos que a gente tem aí de portos, né, e Imetames é um deles, o centro leva o seu apoio e, recentemente, nós tivemos em São Paulo o Encontro Nacional dos Exportadores de Café, em que estão presentes. É o principal evento, um dos principais eventos de café. O Centro do Comércio de Café participou. É um dos principais eventos de café falando globalmente, né? É o Fórum Coffee Dinner e Summit. Então, estavam ali representações dos Estados Unidos, né, dos clientes dos Estados Unidos e da Europa, além de outros destinos também. Então, perante aquele público, a Imetame pôde falar do seu projeto. Assim como você teve presente há um ano passado, no Vitória Coffee Summit, a Imetame também falou do seu projeto. A gente fez isso agora em escala global. A Imetame vendeu o seu porto lá, no encontro de exportadores e importadores de café, como uma opção logística viável e rápida para atendimento e alternativa a esse gargalo. É o transit time, né? É o que eles mais... A capacidade dele atrair navios maiores, né? E a gente esperar com isso solucionar o gargalo do transit time, das tarifas. Talvez a tarifa não compense tanto, mas se você tem uma oferta maior de linhas, né, de maneira constante, e transit time menor, você possa vencer a perna do custo das tarifas, né? A gente entende que um projeto novo ele pode ter custos para começar a rodar, talvez menos atrativos do que um projeto que já está rodando, de uma atividade que já está girando, aí, como por exemplo a Login, mas talvez ela possa oferecer escala
trazendo navios maiores e constância de ofertas de linhas, né? Isso possa compensar. É uma coisa que a gente pode jogar no custo. Mas o que nós temos feito é, nos nossos interlocutores, como eu falei, para os clientes, o centro já tem ido a campo, através do Secafé, mostrar o projeto Imetame, como mostrou há um ano atrás no evento regional que nós fizemos, né? E nas outras esferas, com as outras entidades parceiras, a gente tem sempre defendido essa agenda que é que é uma agenda permanente, uma agenda permanente, que é da estrutura logística. Porque que assim, a gente eu sei precisa que equacionar. o café, o Centro de Comércio do Café, vocês são muito fortes, né? É um comércio, é uma commodity, é algo antigo. Eu sei assim que eu sempre estudei, desde que eu estudei na faculdade, eu sei que quando você vai exportar, por exemplo, você tem diversas mercadorias, quase todas elas, os impostos de exportação, por exemplo, eles são suspensos, Certo. né? No caso do café, ele não é suspenso, ele é isento. Exato. Então, assim, é algo que jamais pode vir à tona uma cobrança de imposto de exportação, por exemplo, né? De tamanha força do café, do tamanha força que o café representa Brasil afora. E assim, a gente confia quando vocês estão engajados que possa ter uma solução melhor para o nosso estado. Porque, assim, quando a gente perde para outro estado, quem está perdendo é o Espírito Santo, né? A gente está falando de um estado que tem um PIB voltado para o comércio exterior. E a gente sabe o quanto representa o café dentro da economia do Espírito Santo. Então, assim, é muito triste, por um lado, a gente ver nossas cargas, né? Possibilidade dos nossos portos estarem exportando e a gente perder isso para outros estados. A gente vê isso como um desafio muito grande e um alerta que isso nos acende aqui, porque ao longo dos anos, você sempre teve ali Bebeto e Romário jogando, digamos. Você sempre teve a produção e você sempre teve a expertise de exportadores junto com a produção, mais um porto. Não sei se eu fui claro. Ao longo dos anos, claríssimo. você sempre teve produção de café, um time de exportação que sabia vender essa mercadoria lá fora e um porto que atendesse. Isso tudo aqui em Vitória, isso tudo aqui no Espírito Santo. Isso nos dava um diferencial enorme. Você ainda tem a cultura de exportação, a expertise do investidor, do exportador, né, do empresário. Você ainda tem muito mais a expertise do produtor, porque o que ele produzia há anos atrás é muito menor do que o que ele produz hoje. Ele tem tecnologias de produção. O café Conilon, ele tem produtividade altíssima. Então, você tem esses dois fatores ainda aqui, mas você perdeu o fator da logística. Então, isso nos preocupa muito. Se a perda desse pilar, né, desse tripé, de um desses tripés aí, de que maneira isso pode impactar a fuga de empresários, de empresas de exportação? Exato. Eu conversava recentemente com uma empresa que me dizia que se eu tiver que voltar minha operação para Vitória, eu tenho que, estando aqui de Vitória, eu consigo controlar daqui a logística lá no Rio de Janeiro. Ok. Se eu tiver que voltar para Vitória, eu tenho que ter mais despesas e mais custos, e isso inviabiliza. Então, até que ponto isso não vai retirar daqui emprego, investimentos e tal? Eu acho que isso é um ponto atenuante aí para os nossos empresários, para o governo do estado, né? Olhar com mais calma isso. A gente fica na expectativa aí da gente assim, com a Viportes também, né? Vir algum investimento, alguma viabilidade, porque para voltarem, para o Espírito Santo voltar a ter essas mercadorias sendo exportadas por aqui, precisa um conjunto, né? O transit time, é o preço, é o custo, são as rotas. O que nos anima, isso já nos preocupou mais, tá, Bruno? É mesmo? De fato, isso já foi uma preocupação maior. O que nos anima e que nos dá uma esperança, como você bem disse, você tem grandes projetos de indústrias que se instalaram aqui no Espírito Santo, que são indústrias voltadas para exportação, estou falando de café. Ok. Né? Você tem 3 grandes indústrias de café solúvel que operam no Espírito Santo hoje e que estão aqui porque a carga está aqui. E porque você tem um porto aqui e a iminência de um complexo portuário muito importante chegando agora em 2025, que é a Imetame. Então, isso nos dá uma certa segurança, tranquilidade. Tranquilidade, a palavra nesse aspecto da deficiência logística.
Tá? E, como eu disse, isso já foi uma preocupação muito maior quando você não tinha no horizonte aí um projeto como o da Imetame, mas agora você tem. Então, um indicativo de que as coisas estão caminhando é que você vê essas indústrias se instalando aqui e outras poderão vir também, né? Então, o governo do estado, recentemente, tendo consciência disso, ele lançou um projeto, um programa de desenvolvimento sustentável da cafeicultura do Espírito Santo, que é um projeto de estado, não é um projeto de governo, que é muito audacioso e que tem metas assim muito desafiadoras, que visam crescimentos na área de produtividade, qualidade, sustentabilidade. E também, dentro desse programa de desenvolvimento, está incluído aí o desenvolvimento e as questões estruturais da logística do Espírito Santo. Legal. Então, assim, isso nos dá uma tranquilidade. Foi esse ano? Foi lançado recentemente, que o maior legal, programa eu de não desenvolvimento conheço. em termos Mas eu de vou buscar café saber. aqui do Brasil, foi lançado recentemente. É um projeto muito audacioso. É um dos serviços e uma das frentes em que o Centro do Comércio de Café atua. Porque é um programa construído a várias mãos, né? E o centro está lá dentro dando sua contribuição. E nós lembramos, naturalmente, que a gente precisa equacionar a questão da logística. Embora isso já no horizonte nos dá uma certa tranquilidade quando a gente olha os projetos de portos que tem aí. Em termos de tecnologia, né, a gente vê que o setor de café é um setor muito antigo. A gente vê que os donos, né, as grandes indústrias, eles são um pouco conservadores em alguns aspectos. E a gente viu recentemente que vocês, agora é digital a forma do certificado, né? E qual é a importância da gente fazer essas exportações, ter a certificação da Secafé? Bruno, Isso é principalmente para fins estatísticos, que é muito importante também. eu não falei, mas você tocou num ponto pelo qual o centro às vezes é conhecido, pela emissão de documentos de exportação, né? Que Também, é uma que é uma parte. parte dos serviços, né? Sim. Não está na essência, mas é uma parte. Mas eu só queria desconstruir um pouco, você não está errado. É um setor, é um segmento econômico muito antigo, né? Secular aí. Mas ele não do ponto de vista da cafeicultura, a cafeicultura do Espírito Santo, ela é mais tecnológica e mais jovem se comparada com outros estados, né? Na questão do Conilon, você tem na faixa de idade dos produtores ali a menor faixa etária de todos os outros, comparado a todos os outros estados, que gira em torno aí de 30, 35 anos. Então, são jovens que estão no campo. O que isso nos traz de ganho? Isso nos traz o abandono de velhos paradigmas na hora de produzir. Uhum. Né? Os jovens eles estão mais abertos Eu toquei nesse assunto por isso, Sandro. Exatamente. Há emprego de novas tecnologias, de produção. Né? Aquela história, meu pai plantou, meu avô plantou, Sim. meu bisavô sempre plantou, eu fiz assim. Aqui, isso já não acontece mais, né? Na cafeicultura de Conilon, no Espírito Santo. Então, você tem uma cafeicultura jovem. Nos organismos também, são organismos de governo e privados atuais, né, com corpos diretivos aí profissionalizados. Agora, você citou um exemplo dos certificados, que agora é digital e tal. Isso a gente viu acelerar a partir da pandemia. Sim. Né? Então, porque, embora não fosse ainda digital, era um serviço muito, muito ágil, né? Era uma prestação de serviço muito ágil. Mas por conta da pandemia, inevitavelmente, assim como todos, né, governo Sim. e tal, nós precisávamos e fizemos isso, né, convencer o seu cliente, porque às vezes também é uma demanda do cliente, né, ele tem a comodidade de ter o documento impresso ali e não quer abrir mão dele. Exato. Né, mas diante de um problema cenário, como foi, então houve ali, por exemplo, o próprio certificado fitossanitário do Ministério da Agricultura, naquela época, ele deixou de ser em formulário papel moeda, digamos, para ser um papel Chamex e mais tarde ser opcional uma via digital. Né? É verdade. Então, o próprio Centro de Comércio de Café eu citei isso. essa questão, principalmente assim, eu tive uma surpresa muito agradável ultimamente. Eu conheci um grande exportador de café, eu pude acompanhar um pouco melhor o trabalho, né? E a questão de ser tradicional, né? De ser empresas seculares, algumas delas, mas assim, eu fiquei impressionado com a organização e o compliance
que essas empresas têm. Eu conheci um setor de logística mesmo, de exportação, que eu fiquei assim, é de dar inveja. Eu acho que se um outro segmento conhecesse a estrutura dessa empresa, Sandro, se você for para a área comercial, então, Bruno, é uma área muito dinâmica. Você imagina você ter que estar ligado em bolsa e você ter que vender daqui a um ano e travar preço, travar dólar de uma produção que você ainda vai colher, que tem fator climático que pode mudar tudo. Então isso exige de quem está operando ali a parte comercial de café, isso existe uma preparação muito grande. Então é um mercado de bolsa, é um mercado de risco que você tem que estar ali todo dia monitorando aquilo. Como é que está o concorrente, o Vietnã, como é que está a tendência de aumento de consumo. Nosso maior concorrente é o Vietnã? No caso do Espírito Santo, para exportação é o Vietnã. Conilon. Eu não citei, Por que a Colômbia é tão famosa, Sandro? Você fez duas perguntas aí muito importantes. Mas deixa eu me corrigir aqui também. Vamos lá. Quando a gente falou de problema de evasão de carga e tal, eu me ative somente à questão do déficit de infraestrutura, mas nos últimos anos a exportação ela se virou para o mercado interno. O café Conilon que a gente produz, ele foi direcionado para o mercado interno por questões mercadológicas. E aí você citou o Vietnã. Na bolsa, o nosso produto Conilon ele está mais caro do que o produto do concorrente, que é o Vietnã. Isso diminuiu as nossas exportações também, né? Então, você tem esse elemento aí também, quando a gente fala em redução do volume de carga exportada e tal, né? Mas, no caso do Conilon, confirmando o que você disse, nosso maior concorrente para exportação é o Vietnã. De certo modo, o mercado interno também, né? Porque se o mercado interno está comprando o café Conilon, ele absorvendo muito, né? O Brasil é um país muito consumidor de café. É o segundo maior. Perde para quem? Ele perde para os Estados Unidos, né? Imagina se a China começasse a consumir café. E tem um diferencial, tá? Os americanos tomam café porque tem inverno rigoroso também, e tomam naqueles copos, né? Sim. Nós somos o segundo maior, mas com honra, porque nós temos um país tropical, quente, e tomamos xícaras de café. Olha só quanto café que a gente não tem. Eles tomam aqueles copão. Um copão daquele ali. E agora a outra pergunta que eu fiquei curioso. Por que a Colômbia é tão famosa, sendo que uma vez eu comprei um café na Colômbia. Não, alguém trouxe de presente um café para mim da Colômbia e falou: você está tomando café brasileiro, hein, Bruno? Sim. A Colômbia ela é inovadora e pioneira nos processos dos cafés lavados. É um método de produção, né, que você extrai uma qualidade maior do café. Exige mais trabalho, mas extrai uma qualidade maior. Ela ao longo dos anos, ela tem essa técnica de produção aplicada lá. A gente também faz também trata o café, prepara o café dessa maneira. Eu estou falando assim que você colhe, né? Mas por trás de tudo isso você tem um papel muito forte do Departamento de Comércio americano em desenvolver uma região que era uma região potencial produtora de drogas ilícitas, né, e tal. Então você tem que desenvolver economicamente aquela região. Tem que substituir, talvez. Você tem que dar atratividade, Sim. né? Então eu não posso assegurar para você, mas talvez o Vietnã esteja nessa mesma toada no pós-guerra, né? Você precisava desenvolver uma economia. E como a gente falou mais cedo, agora eu não me lembro se foi aqui ao vivo ou se foi nos bastidores, aqui no Brasil, por exemplo, o café, onde ele entra, a cidade onde o café ele entra, ele eleva o IDH da cidade. A cidade tem um IDH maior. Isso é perceptível. Porque ele distribui renda, exatamente. Ele mantém a pessoa no campo, ele dá dignidade, ele remunera. Então, não só aqui. Na Colômbia é a mesma coisa, no Vietnã seguramente foi a mesma coisa. Não tem aquele êxodo de pessoas vindo para a cidade, atrás de emprego. Disputando serviço público aqui, transporte e saúde, por exemplo, né? Então, tem um papel social muito grande o café. Agora, no caso da Colômbia, ela de fato produz um café muito bom, né? Cafés de qualidade, mas tem esse elemento, né, que eu acabei de citar, do Departamento de Comércio americano, e tem uma propaganda muito grande no mercado consumidor, formador de opinião, que é os Estados Unidos. Quem nunca conheceu o Juan Valdez, que é aquele colono que vai puxando uma mulinha? Eu tive esse café. Então, eles fizeram um trabalho de marketing muito grande, muito bem feito, né? E parabéns para eles. Mas nós, no Brasil, temos cafés tão bons e até melhores do que os colombianos. E se a gente trouxer isso para o Espírito Santo,
Mais um motivo para a gente se orgulhar de ser capixaba e de estar aqui produzindo café. O Espírito Santo é a única região produtora do Brasil que produz todos os tipos de café. Caramba. Desde os especialíssimos de altitude, Essa eu da não região do sabia. Cataraó, exatamente. Os arábicas especiais, os arábicas bebida rio, bebida riada. E você produz o Conilon. E o Conilon também tem ganhado muita qualidade. A gente está falando do mercado que emprega nos bastidores. Você me confessou 350 mil empregos indiretos Não, e diretos. Minimamente, diretos. ele gera 350 mil postos de trabalho. É muita coisa. É muita gente. Sandro, como é que se faz para se associar ao Secafé? Só um exportador ou um produtor de café, por exemplo, se a Speed quiser se associar ao Centro do Café, faz algum sentido? Tem essa possibilidade ou não? Quais são os benefícios de ser um associado? Então, não tem muita dificuldade, tem um processo o centro é muito rigoroso com o seu compliance para admitir novos sócios a partir das operações de fiscalização, que isso não tem relação com a entidade, mas como é uma atividade, como você bem disse, agrícola, produzida de norte a sul do Espírito Santo e que eventualmente é destinada para outros estados, né? Eventualmente não, rotineiramente você comercializa com outros estados e isso gera ICMS e tal. Então, ela é alvo de operações constantemente. Então, de uns anos para cá, o centro foi muito rigoroso. Não é o caso de vocês, absolutamente. Da Speed, absolutamente. Mas a admissão, ela requer, em termos práticos, né, a indicação de outros 5 sócios proprietários do Centro Comércio de Café, compra de título e tal, e contribuição mensal. Todos são bem-vindos, o centro acolhe todos os pedidos de ingresso. Agora, a vantagem, digamos, o centro, o seu trabalho, e o resultado da sua atuação, ele extrapola os próprios associados. Os benefícios alcançam a cadeia como um todo e, eventualmente, pode alcançar o dia a dia da Speed e tal. Então, assim, estando ali, ela vai estar em contato com empresas que são líderes em seus segmentos, né? Ela vai compartilhar demandas, ela vai encontrar soluções, debates, reuniões, vai dar a sua contribuição, o seu ponto de vista. Ela tem uma assessoria jurídica? Tem assessoria jurídica, exatamente. Todas as atividades e benefícios comuns a associações empresariais o centro oferece, né? Mas, em resumo e em essência, é um fórum empresarial em que ela vai ter contato com os desafios, né, e uma representação para fazer frente a esses desafios, mas também as soluções compartilhadas ali entre todas as empresas, né? Então, digamos que você precise encontrar uma maneira de ter um custo menor numa remessa documental. Recentemente a gente andou conversando com um courrier importante numa remessa de documentos para o exterior. Isoladamente, você tem um custo maior. Exato. Mas estando ali dentro, você pode se beneficiar de taxas melhores e tal. Então, não tem nada muito diferente do que são os serviços de uma associação. Mas o importante é você fazer parte do grupo e estar ali dando a sua contribuição, ouvindo, participando dos fóruns. É importante. Isso é o mais demais, importante. cara. Tenho que te agradecer mais uma vez. Não sei se você lembra, mas há muito tempo atrás eu fui até o Palácio do Café e aí me indicaram, né? Você é uma referência total lá, você está há poucos anos lá, né? Como você citou. E aí você me recebeu lá, cara. Você, como sempre, um cavalheiro, me recebeu. Obrigado. Me recepcionou há muito tempo. Estava eu e o Fabrício, inclusive. A gente estava procurando algumas informações mesmo sobre certificados e tudo mais. A gente se conheceu naquela época, daí para frente. Queria que, se você tiver algumas considerações finais, fique à vontade. Ô Bruno, obrigado aí. Poxa, foi uma alegria muito grande estar aqui. Compartilha aí o seu Instagram do Centro do Café. Ah, que bom. Legal. Então, o Centro Comércio Café está à disposição da Speed, tá? Não necessariamente sendo associado ou não. A gente está lá à disposição de vocês, de quem quiser chegar ao Centro Comércio Café. A gente entende o nosso papel de contribuir com a sociedade, com o trabalho que o Centro Comércio Café gera, de pesquisa de mercado, de geração de dados, né? Dados de mercado, dados de exportação, preços e pesquisas. A gente está lá à disposição para ajudar a quem quer que seja.
E o nosso Instagram é @café.cccv, são 3 Cs de café e 1 V de Vitória. E a gente fica muito feliz de poder ter tido essa conversa aqui. Eu tenho certeza que quem vai gostar vai ser a nossa audiência. Pessoal, nós estamos aqui conversando, nós acabamos, né, de conversar com o Sandro. Quem puder e teve a oportunidade de assistir, vai ter um enriquecimento muito grande, porque assim, você deu uma aula pra gente aqui de café. Obrigado, imagina. Em vários aspectos. Eu costumo dizer que café não tem entendido, café tem diferentes graus de burrice, e eu me incluo aí nessa burrice. Ganhei, agora eu vou ter café, vou moer na hora. Sandrão, muito obrigado. Pessoal, mais um episódio do Speedcast. Eu peço que vocês curtam. Eu ainda fico um pouco reprimido aqui em frente às câmeras, aí eu tenho que pedir, né, no final. Não, você tá indo pessoal, bem, cara, vão lá, curtam, dê seu like, seu joinha, acompanhe a gente, faça os comentários, sugiram novas pessoas que possam estar aqui com a gente. Nossa principal motivação é estar aqui trazendo conteúdo de qualidade para todo mundo. Grande abraço, fiquem com Deus.